Olá, queridos irmãos e irmãs da nossa paróquia Nossa Senhora Consolata. Estamos aqui para o terceiro encontro deste mês de outubro, onde estamos abordando a temática dos sacramentos. Estamos aí falando sobre a origem histórica de cada sacramento dentro da história da Igreja. Tá? Não é uma abordagem com aprofundamento teológico de cada sacramento. É apenas um relance, uma visão panorâmica da origem de cada sacramento. Ok? Terceiro encontro, mês de outubro. Sejam todos aí bem-vindos, vocês que estão aí assistindo e participando. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedindo a Maria, a primeira discípula, a primeira apóstola, a primeira cristã, aquela que levou Jesus para o mundo, né? Aquela que possibilitou Jesus para salvar a humanidade aí, né? Colaborando com a obra redentora, a obra salvífica, né? Que o Pai tinha planejado no seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, sede a nossa força e o nosso entendimento. Bem, abordaremos hoje dois sacramentos, né, o matrimônio e a Santa Crisma. O matrimônio, na origem da história da Igreja, né, era celebrado segundo a lei civil, perante a autoridade local. Depois, né, civilmente, portanto, depois o casal recebia uma bênção do bispo, mas era uma bênção, tá? Não era sacramento. Havia um grande conceito sobre o matrimônio, mesmo não sendo sacramento. A comunidade já tinha todo um conceito grandioso sobre a união do homem e da mulher, ainda que não fosse nos primórdios um sacramento, nos primeiros tempos. Monogamia, a castidade pré-matrimonial, a fidelidade conjugal. Eram elementos, eram virtudes que os cristãos viam como positivas na união do homem e da mulher, ainda que não fosse sacramentos, né? É bom frisar isso. Lamentava-se matrimônio entre cristãos e pagãos, e o aborto era considerado assassinato. Então, não são questões modernas da Igreja, mas questões que vêm lá da sua origem. Já havia aí esta preocupação, né? Tinha-se o costume de jogar a criança na rua, em um lugar deserto. Era um costume daquele tempo. Somente a partir do século IV, o matrimônio torna-se sacramento. Então, somente no século IV que o matrimônio torna-se um sacramento na nossa Igreja. Antes era apenas uma bênção que o bispo dava para os nubentes, né, que se casavam diante da autoridade civil. Não havia um esquema cristão para a realização do matrimônio. Na famosa carta Diogneto, uma carta que eu recomendo para vocês, vá no Google e coloca lá, carta Diogneto. É uma carta, não é longa não, tá? Ela é curta, ela é breve. E esta pessoa, Diogneto, ele vai relatar como viviam os primeiros cristãos. É muito interessante, tá? Eu sempre coloco no início do semestre para os alunos do curso Livre Teologia Pastoral da nossa arquidiocese, onde eu sou orientador de História da Igreja, eu coloco esse primeiro trabalho, ler essa carta para ter uma noção de como viviam aqueles primeiros cristãos lá no início do primeiro século da era cristã, né? E este Diogneto, na sua carta, ele vai dizer a esse respeito, abre aspas, os cristãos se casam como todo mundo. Os pais fecha aspas, né? Os pais abençoavam os esposos. O casamento, o matrimônio era um assunto familiar. Nem diante do Estado se casavam. Não deixava de ser um sacramento, embora somente mais tarde assim foi chamado. Já tinha aí esta prerrogativa de ser algo sagrado, né? Sacramentado diante de Deus, mas não da forma como temos hoje a palavra sacramento,
que nós já vimos aí, passou a ser empregado a partir do século IV, né? Nos primeiros 3 séculos, convidava-se o bispo, como Jesus fora convidado nas bodas de Caná. Ele está dizendo aqui. Depois da bênção dos pais, o bispo dava uma bênção especial. Vem daí o costume dos pais ladearem o altar na igreja, né? Os pais do noivo do seu lado, os pais da noiva do seu lado, né? Vem daí desse costume, porque a princípio eram os pais que abençoavam os filhos que estavam se casando, tá? No século IV, né, este gesto tornou-se costumeiro, de praxe, e assim o matrimônio vai entrando na liturgia da igreja. E a partir do século VII, torna-se sacramentalizado com um rito próprio, tal qual nós o temos hoje. Então, até o século IV, eles casavam-se diante de autoridade civil, recebiam uma bênção do bispo, né? A comunidade já tinha um olhar mais específico sobre a união do homem e da mulher, entendendo que era algo sagrado. No século IV passa a ser um sacramento, e no século VII ele ganha um rito próprio, tá? Como sacramento, como temos hoje aí. Santo Inácio, no segundo século, escrevia, abre aspas, em relação aos esposos e esposas, convém que celebrem o seu enlace com o conhecimento do bispo, falando daquele tempo anterior, tá? Que tudo se faça para a glória de Deus, fecha aspas. E assim, durante 1000 anos, a igreja não faz o casamento, só acolhe o casamento costumeiro, né? Somente nos séculos XI e XII, o casamento torna-se, então, litúrgico e canônico. Então, demorou muito para que chegasse a forma que temos hoje, inclusive com as leis, né, o direito canônico, falando sobre o matrimônio, tá? Então, eu acrescentaria algo muito interessante, né, que nós temos, a igreja tem hoje procurado combater nas paróquias, né? Não podemos permitir que o casamento na igreja torne-se um ato social. E caminha para isso, viu, gente? Caminha para isso. As músicas que os noivos escolhem, às vezes, não tem nada a ver com o sagrado, né? Certas coreografias mundanas, né? Por quê? Porque, como nós estamos falando, o sacramento tem este algo que é invisível, a graça que é oferecida. E as pessoas, às vezes, que vêm casar na igreja, não conseguem, pela fé, perceber isso. Então, eles ficam no exterior. Aí, vê final de novela, casamento em filme e quer repetir na igreja. Não, a igreja é um lugar sagrado, né? As paróquias, cada vez mais, elas vão procurando resgatar este caráter sagrado da parte dos noivos, da assembleia, dos padrinhos, né? Não permitindo que um ato litúrgico no matrimônio seja mundanizado. Por fim, eu acrescentaria, nós falamos padrinhos, mas não são padrinhos, na verdade, são apenas testemunhas. Padrinhos é de batismo, que vai gerar um vínculo com a criança por toda a vida. Aí sim, no caso da igreja, são testemunhas, né? Pastoralmente, chama-se de padrinhos, mas na verdade não são. Não gera um vínculo entre os padrinhos com o noivo e com a noiva, porque eles são testemunhas, tá? Claro que tem que escolher pessoas sérias, pessoas compenetradas, preferencialmente pessoas de fé, para que não venha aqui na igreja dar um show à parte, né? Então, isso são algumas orientações práticas. Como falei para vocês, procurem se informar melhor, lendo o Catecismo da Igreja Católica, lendo o nosso diretório sacramental da Arquidiocese, que nós falamos no primeiro encontro, para você se inteirar o que a igreja coloca como norma, como exigência canônica para a união do homem e da mulher. Tá bom? Sacramento do Crisma ou confirmação na fé, como nós o conhecemos. Nos primeiros séculos do cristianismo, o batismo, crisma e eucaristia constituíam na igreja uma unidade. São os sacramentos da iniciação cristã, que no princípio era ministrado em um único momento pelo bispo, costume que continua até hoje
nas igrejas orientais. Na igreja oriental, a criança é batizada, recebe a Eucaristia e já é crismada. Na igreja do Ocidente, na igreja católica, rito romano, que é o nosso, não. Tá? A separação na igreja latina se deu por razões de ordem prática. Tá? Não é uma questão doutrinal ou teológica, não. O cristianismo propagou-se principalmente nas cidades. Cada comunidade urbana era presidida por um bispo, auxiliado por seu presbitério e pelos diáconos. No batismo, crisma, os presbíteros, diáconos e diaconisas também, lembro que diaconisa aqui não é no sentido de mulheres ordenadas pelo sacramento da ordem, tá? Batizavam enquanto o bispo realizava a unção pós-batismal. Então, os presbíteros, os diáconos e diaconisas batizavam a criança, né, enquanto o bispo realizava a unção pós-batismal. À medida que o cristianismo se expandia pelas regiões rurais, tornava-se impossível a presença do bispo nas celebrações da vigília pascal nas paróquias. É o problema que nós temos hoje. O bispo não tem como ir em todas as paróquias na vigília pascal, por exemplo, né? Então é feito um agendamento com os padres de acordo com a programação da paróquia. Havia duas possibilidades de solucionar o impasse. Primeiro, delegar toda a celebração ao presbítero ou deixar a unção por parte do bispo para outra oportunidade. Quando a pessoa viesse à cidade, ou o bispo visitasse as comunidades, né, para justamente, quando ele vai visitar a visita pastoral, então aí ele aproveitava e fazia o crisma naquelas pessoas que foram batizadas. A Igreja do Oriente preferiu a primeira alternativa, e a Igreja Latina a segunda, solução como é até hoje. Então a Igreja do Oriente continuou fazendo como eles fazem até hoje, os 3 sacramentos no momento só. A nossa Igreja do Ocidente, a Igreja Latina, a solução como é hoje. Então o pároco faz agendamento e o bispo vem naquela data específica para fazer o crisma. Tá? E o batizado é feito pelos padres, presbíteros e pelos diáconos permanentes ou transitórios das nossas paróquias aí. O Papa Pio X, no ano de 1910, instituiu a primeira Eucaristia. Olha, 1910, hein? Passando-se a ter, então, da sequência, batismo, crisma, Eucaristia. Dá-se normalmente uma ordem diferente, batismo, penitência, Eucaristia e crisma. No batismo de adultos, segue-se normalmente a ordem original, batismo, crisma e Eucaristia. Por que se omite a penitência no batismo de adultos? Porque o batismo lava o pecado original. Então, a pessoa, o catecúmeno, adolescente, jovem, adulto, que vai batizar-se na nossa igreja, não precisa fazer a confissão para receber a Eucaristia, tá? Já é, como se diz, o batismo lava a mancha do pecado original, correto? A igreja fala sobre a confirmação, no Catecismo, no artigo 2, né? Sobre o sacramento da confirmação, para concluir o nosso pensamento, vai dizer assim: juntamente com o batismo e a Eucaristia, o sacramento da confirmação constitui o conjunto do sacramento da iniciação cristã, como a gente viu, cuja unidade deve ser salvaguardada. Por isso é preciso explicar aos fiéis que a recepção desse sacramento é necessária à consumação da graça batismal. Precisamos ter os 3 sacramentos, porque a crisma, confirmação na fé, ela é a consumação da graça que nós recebemos no batismo. Como é feito pelo sacramento da confirmação, os fiéis são vinculados mais perfeitamente à igreja, enriquecidos de força especial do Espírito Santo e assim mais estritamente obrigados à fé que, como verdadeiras testemunhas de Cristo, devem difundir e defender, tanto por palavras como por obras. A nossa catequese atualmente vem se esforçando, se empenhando por fazer uma formação continuada e permanente
para evitar que o catequizando, no dia do crisma, né, todo feliz vá embora e nunca mais volte. Dom Júlio contava, sempre conta a esse respeito, que o seminarista chegou numa paróquia, novo, né, e conversando com o padre falou, nosso maior desafio aqui é fazer os crismandos perseverarem, né? Desculpe, já estou colocando a piada, a carroça na frente dos bois. Havia um problema lá, de muitas pombas na igreja, no telhado da igreja, né? E não conseguia solucionar, nem bombeiro, nem a polícia, nem voluntário. Com 2 meses lá, o seminarista resolveu o problema, né? Aí o conselho quis saber, o padre, como que você fez, né? Para que as pombas fossem embora. Ele falou, me paramentei de bispo, crismei todas as pombas, elas sumiram. Muito obrigado. Vamos depois até o nosso último encontro, 4º encontro, com esse assunto dos sacramentos. Deixamos aí para o final 2 sacramentos do amor, 2 sacramentos, que é o sacramento da ordem e a unção dos enfermos. Um é do amor, outro é da cura. Até a próxima, se Deus quiser.